explicando o fenômeno do vestido branco e dourado ou azul e preto. Bom, acho que todo mundo já soube a história desse vestido, não é? Onde uma moça pediu opinião para o seu namorado ou marido, o que ele achava do vestido, e mandou essa foto. E um via que o vestido era azul e preto, enquanto o outro falava que o vestido era branco e dourado. E, na dúvida, ela postou isso na internet, e aí percebeu que várias pessoas viam branco e dourado, enquanto outras viam azul e preto. E a pergunta é: por que isso acontece? Bem, acabei ouvindo e vendo algumas explicações que, confesso, não gostei, e preferi eu mesmo ir atrás da resposta, e acredito ter achado uma resposta bastante convincente e que explica bem o motivo do porquê isso acontece. Mas para poder explicar isso, eu tenho que explicar algumas coisas antes. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender como a gente enxerga. Tudo que a gente vê nada mais é do que reflexo de um objeto que teve uma incidência de luz e que refletiu essa luz, e isso chegou até nós. É assim que a gente enxerga. A luz bate no objeto, reflete e chega até os nossos olhos. Se esse objeto reteve o espectro de luz emitindo apenas o vermelho, por exemplo, nós vamos enxergar o objeto como sendo algo vermelho. Se esse objeto reteve todo o espectro de luz emitindo apenas a cor amarela, então nós vamos entender que ele é amarelo. Se ele reteve as cores, o espectro de luz, e emitiu apenas o verde, vamos entender que ele é verde. E assim por diante. Indo mais além, se ele reteve todo o espectro de luz, nós vamos compreender como sendo preto. Se ele refletiu tudo, nós vamos entender como sendo branco. E se ele refletiu apenas uma cor, então nós vamos ver apenas a cor que ele refletiu. Isso ocorre também com máquinas fotográficas, né? O processo é o mesmo. A luz incide no objeto, reflete para a máquina fotográfica, que então registra o objeto. Aliás, isso é fotografia. Escrever com luz. Ocorre que nem sempre a luz que incide no objeto é branca. Ou seja, ela não tem todo o espectro, não é? E por isso ela já interfere na forma como isso vai ser refletido. E falando sobre luz, nós temos luz quente e luz fria, e todo um meio do caminho aí, 50 tons de luz no espectro, né, de temperatura de luz, entre tudo que é luz quente e luz fria. Isso na máquina se chama white balance, não é? A gente procura então descobrir que tipo de cor a luz tem, qual a temperatura da cor. E nós temos aqui um espectro que quem mexe com fotografia conhece, que é uma escala Kelvin, não é? Que mostra as variantes, não é? São infinitas, lógico, mas a gente procura buscar sempre qual é a cor da luz que está incidindo, para que a gente possa corrigir e então tirar uma foto correta. Como eu disse, isso varia de cores quentes a cores frias. E nós temos aqui nesse desenho, né, uma representação de onde está cada luz. Então, uma luz de vela, por exemplo, é uma luz quente. O Sol, ele está bem lá no meio, não é? Ele é quase neutro, não é? No entanto, um céu nublado já é uma luz fria. E a gente tem variantes de luz tanto na natureza como em luzes artificiais, como de lâmpadas ou de vela. E na natureza a gente pode perceber, por exemplo, essas variantes da seguinte forma: se o que você quer fotografar está tendo a incidência de luz direta do Sol, então você assume como sendo branco, pois realmente é.
O Sol, muito embora tenha um tom amarelado, quando ele está assim bem alto no céu, a luz que ele emite, por ser tão forte, é reconhecida como branco. Então, qualquer objeto, qualquer situação, cenário, onde você tira uma foto que o Sol está incidindo diretamente, a gente assume como branco. Já se o céu está nublado, então você não vê o Sol. O que acontece? A luz do Sol então está refletida no azul do céu. Ela de fato acendeu a atmosfera, vamos dizer assim, não é? O céu. E o céu então está iluminando. E o céu, como é azul, a gente passa a ter então uma tonalidade, uma temperatura mais fria, que é a cor azul do céu. Aqui uma outra ilustração que mostra quando a luz que você percebe é mais azul. E quando é um pôr do sol, então aqui por uma série de fatores, né? Comprimento de onda da luz, reflexão de luz, poeira atmosférica e N outras coisas, faz com que a luz fique alaranjada ou quente. Então, num pôr do sol, tudo que você vê está mais amarelado. Ocorre que o cérebro faz essa compensação. Então ele sabe se a luz que está incidindo é amarela, então ele reconhece tudo de uma forma. E se ele sabe que a luz é branca, ele reconhece de outro. E se a luz está fria, não é uma luz mais azulada, ele também faz o seu white balance natural e corrige naturalmente. Já com máquinas fotográficas, você pode bater o branco, que é o que você está vendo nessa foto, para que você manualmente descubra então a temperatura de luz que está incidindo sobre o objeto, o ambiente a ser fotografado, ou você pode deixar no automático. A máquina também tem esse recurso, que é um white balance ou balanço de branco automático, e ela sozinha então vai definir qual é a luz, a temperatura da luz que está incidindo no ambiente. E engraçado é que as cores frias tendem a azular tudo, as cores quentes tendem a amarelar tudo, uma vez que o amarelo é a cor oposta do azul. Então aqui nós temos uma foto onde foi tirado com um white balance de 2500 Kelvin à esquerda versus uma de 10.000 kelvins à direita. A da direita ficou mais quente e amarelada, a da esquerda ficou mais fria e azulada. E você tem todo um degradê aí de kelvins, né, que você pode ir alterando o white balance e percebendo como o cenário muda. Isso porque nós estamos falando de uma foto. Se a gente estivesse vendo, o cérebro faria isso automaticamente. De novo, uma outra explicação, dessa vez já no interior de um ambiente. E de novo a gente percebe que a gente varia entre o azul e o amarelo, não é, como percepções de quente e frio. Ocorre que essa foto, coincidentemente, ela tem um tom bem intermediário, aonde se o seu cérebro tomar como branco uma referência, não é? Se ele tomar como branco que esse aqui é um ambiente quente, então você vai ver isso aqui azul e preto, porque o seu cérebro está assumindo que a luz que está incidindo é amarela. Então ele vai te jogar para o outro lado. Se ele reconhecer e interpretar que a incidência de luz aqui é uma luz fria, então você vai ver branco e dourado. E ele vai te jogar por outro lado. E se eu mostrar aqui agora com essa variação, você vai poder perceber bem melhor. Veja, eu vou aumentar aqui a incidência de azul, e agora acho que todo mundo está vendo esse vestido preto e azul, ou azul e preto. Já se eu jogar ele para o outro lado, todo mundo está vendo ele branco e dourado. Na verdade, eles são só variantes de temperatura do mesmo objeto. Se o seu cérebro
assumir que a temperatura da luz é fria, então ele vai compensar e você vai ver assim. Você vai ver quente. Se o seu cérebro definir e assumir que a luz que está incidindo é quente, então ele vai compensar e você vai enxergar assim. A imagem é a mesma. Tudo depende de como o seu cérebro está interpretando e vendo a foto.